Salve, senhoras e senhores, boa noite. Noite incrível, noite fantástica para vocês. Estamos começando mais uma sessão do PES Marathon edição em português, Portuguese Edition 2020. Esse evento de 8 sessões, está rolando desde as 3 horas da tarde do Brasil. São 8 sessões de alto nível sobre Azure, Data Platform, etc. Hoje, aqui nessa sessão em particular, a gente vai ver uma apresentação do William Lino Oliveira, falando sobre escalando SQL Servers em containers com AKS. Essa sessão vai ficar gravada, para quem está com essa dúvida, a sessão vai ficar gravada e vai ser disponibilizada depois no YouTube do PES, em breve. Beleza? Pessoal, vou passar a palavra para o William já. Agradeço imensamente vocês por estarem aqui, por estarem assistindo, prestigiando. Will, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E é isso. Pode meter bronca aí. Muito Beleza. agradecido aí. Obrigado, Haddad. Agradeço muito pela oportunidade. É um evento que eu já venho acompanhando muitos eventos do PES. Eu acho que esse é mais um grande evento que está acontecendo. Eu agradeço muito pela oportunidade. Só monstro palestrando hoje. Espero atender a expectativa aí de vocês que estão vendo minha palestra. Eu já agradeço cada um que esteja vendo. E vamos que vamos, né? Bom, vou falar um pouquinho aí do SQL Server, utilizando o Kubernetes, mais especificamente no Azure, tá? E vamos lá. Agradecer aí, né, a organização do PES, né, essa grande organização, instituição que provê muitos eventos aí sobre Data Platform, e deixar aí claro que vai ter o PES esse ano, o PES Summit vai ser virtual, por conta da pandemia, então quem puder aproveitar, aproveite, o valor está bem mais abaixo do que é o normal, e é um evento que só tem monstro, só os melhores em SQL Server e plataforma de dados do mundo estão ali, né? Então é muito legal, e agora dia 23 vai ter um especificamente de performance, já me inscrevi, vai ser top também, só a gente cabeçuda vai estar palestrando lá, em palestras de alto nível. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou cofundador e consultor pela DataTani, tá? Aí estão alguns dos meus contatos, minhas redes sociais. Peço que siga a gente lá, veja nosso blog, a gente tem um canal no YouTube que a gente tem postado e feito os meetups constantemente, né? Temos grupo do Meetup e a gente vem tentando aí colaborar com a comunidade o máximo possível, tá? Eu tenho mais de 10 anos na carreira de TI, tá? Trabalhando bem forte em infraestrutura do começo da carreira até aqui. Depois eu tombei para banco de dados, sou DBA desde 2011 e também venho com background de cloud aí desde 2015, tá? Tem algumas certificações aí da Microsoft e atualmente eu me subdivido entre ser sênior, database administrator em um dos maiores bancos do país e da América Latina. Eu sou fundador também de uma startup, né, de uma scale-up hoje chamada Flapper, que é de marketplace de voos privados. E também sou cofundador dessa consultoria DataTani, que eu tenho com o meu sócio Marcel e Guilherme, que está aí prestigiando também. Bom, a agenda aqui é dar uma introdução a containers, né, explicar um pouquinho sobre o que é o container, o que é o Kubernetes, né, para quem é DBA, às vezes ainda se pergunta, né, o que é essa questão de container, o que é Kubernetes, será que roda banco de dados, como que vai rodar? Então, a ideia é tirar essas dúvidas base aí para vocês, tá? Falando especificamente de containers, né, que é a introdução, no mundo atual, a gente está muito acostumado a utilizar tecnologia ou em máquinas físicas, né, o servidor de rack ou embaixo da mesa, mas servidor físico ou o nosso computador para instalar nosso sistema operacional, nosso banco de dados ou máquinas virtuais, tá? Que nada mais são que infraestruturas, né, sistemas operacionais que funcionam
em cima de outro sistema operacional ou sobre o hardware diretamente, para disponibilizar aí uma camada para o usuário, tá? Aí falando mais especificamente do container, qual que é a diferença de um hypervisor, né, de uma máquina virtual para um container? Um container ele é basicamente um processo para o sistema operacional, ou seja, ele compartilha do kernel do sistema operacional recursos do sistema operacional para funcionar. Então, quando a gente executa o container, ele é muito rápido, e essa é a grande questão do porquê todo mundo tem falado de container, porque Docker está em alta, porque Kubernetes está em alta e crescendo, principalmente entre devs, porque eu não tenho aquele tempo que, por mais que seja pequeno, tá? Hoje, máquinas virtuais são muito rápidas de serem provisionadas, principalmente em clouds como Azure, mas vocês vão ver que um container é um negócio insano, ele executa muito rápido, então ele está se popularizando muito em infraestruturas, principalmente de aplicação, por conta disso. E bancos de dados entram nesse meio também, eu vou mostrar como. Bom, falando um pouquinho de arquitetura do Docker rapidamente, né, ele se beneficia, né, a gente tem aqui o hardware, tem mais especificamente aqui Linux kernel, mas já tem aí, a Microsoft está para disponibilizar já containers, já tem containers Windows e o Windows executando containers, tá? Aqui mesmo na minha máquina eu estou rodando o Windows utilizando o WSL2, que é o Windows Subsystem for Linux, da segunda versão, onde eu consigo executar containers Docker, Windows e Linux nativo dentro do meu Windows. Então, acaba sendo muito abstraída essa questão, muito rápido e de eu criar ambientes, principalmente de aplicação, utilizando containers. E por baixo dos panos, o que ele faz o kernel? Ele usa um control group, que gerencia os recursos físicos da máquina, então separa recursos CPU, memória, disco e outras questões, rede, para o meu container, e para os meus containers, né? E os namespaces, ele subdivide também como se fosse um processo, ele encapsula tudo num processo, rede, o próprio PID e outras questões internas do sistema operacional para o meu container. E aí, o namespace é propriamente dito o container, que ele tem aqui pode ter um sistema operacional. Aqui no exemplo, a gente tem sistemas operacionais diferentes, apesar de ser Ubuntu aqui, são versões diferentes de Ubuntu, e eu tenho N aplicações rodando aqui dentro. Ou seja, meu container está rodando dentro dele um sistema operacional. Como ele compartilha do mesmo kernel, eu não necessariamente preciso ter o mesmo sistema operacional por cima dos panos, tá? Então, acaba sendo muito... essa arquitetura acaba funcionando muito bem. E aí, falando aqui aqui tem um diagrama, né, mostrando como é o workflow dentro do Docker, propriamente dito, tá? Aí, um memezinho só para descontrair, né? Que tem circulado aí, funciona na minha máquina, então vamos entregar a máquina, né? Ou seja, minha aplicação está rodando dentro do container ali, eu vou entregar meu container para executar no Kubernetes, por exemplo, e escalar esse container quanto eu precisar, tá? Não seria tão fácil fazer isso com uma máquina virtual e pior ainda com uma máquina física, né? E aí a popularidade do Docker aumentando cada vez mais, né? Falando especificamente de Kubernetes, tá? O Kubernetes, ele vem para ser um orquestrador de containers, ou seja, ele é uma plataforma onde ele gerencia o container runtime, que no caso é o Docker, ou pode ser o Containerd e outras tecnologias, onde ele provê uma infraestrutura de rede complexa, ele provê gerenciamento dos containers, ele provê balanceador de carga, uma infraestrutura de replicação, pipeline de provisionamento de aplicações, enfim. É uma plataforma bem completa e tem sido adotada como padrão de mercado. Tá? Ele nasceu em 2014, então é novo ainda. Foi concebido lá pelo Google. O Google usa um sistema de outro nome interno dele. Ele disponibilizou isso para a comunidade e entregou aí para a CNCF, no caso, né? A Cloud Native Computing Foundation, tá? Ele é escrito em Go
E várias plataformas, como PaaS, consomem Kubernetes. Então, se você ouvir falar de OpenShift, putz, OpenShift executa container, bacana, embaixo tem um Kubernetes. Ah, o AKS por baixo é um Kubernetes, né? O nome já diz. E outras clouds também. Tem o Rancher também, que é um gerenciador, uma plataforma que é gerenciada em cima do Kubernetes, prover mais recursos para o Kubernetes. Aqui é um workflow básico do que aonde o Kubernetes entra, né? Então ele fica aqui entre a internet, os usuários e os desenvolvedores, né? Para o desenvolvedor, ele está ali empacotando a aplicação dele dentro de um Docker, entregando para um registry, ou seja, um serviço que provê aquela imagem daquele Docker, daquele container, para que o Kubernetes instancie aquela aplicação e disponibiliza para os usuários, tá? Falando aqui do Kubernetes, mas na parte de arquitetura, ele é composto aqui de um API Server. Na verdade, ele tem essa questão do master, né, ou primary, e os workers ou os minions, tá? Os masters, eles têm os componentes que gerenciam todo o cluster, tá? Então ele tem um API Server, que é como a gente interage com ele, tá? Então a gente pode interagir com ele pelo kubectl, que a gente vai ver já já, ou também por meio de HTTP. Tem outras formas de também interagir com ele, mas basicamente são essas. E aí ele recebe os comandos por meio do API Server. Se o API Server manda ele provisionar um pod, ele vai lá e joga no scheduler quando tiver disponível. E algum node, né, para ser provisionado, o scheduler joga para o node provisionar o pod, tá? E a gente eu vou entrar em detalhes de cada componente. O Controller Manager é quem faz toda a parte de gerenciamento e eu também já vou explicar. O etcd é o cara que mais tem que se preocupar, principalmente quando a gente estiver trabalhando com clusters de Kubernetes, ou seja, eu tenho mais de um master com vários nodes embaixo desses masters. Quem gerencia todas as configs e todo o cluster e armazena os dados de configuração desse cluster é o etcd, que é um banco de dados NoSQL, tá? Utilizado pelo Kubernetes desde praticamente dos primórdios aí. O kubelet é um agent, tá? Que fica nas máquinas, nos workers, e ele recebe todas as requisições aí dos schedulers e do controller manager para provisionar os pods, tá? Que é a menor unidade interna do nosso cluster Kubernetes, onde vai ter os nossos containers, tá? E o proxy é onde é gerenciada a rede interna daquele node. Falando aí de forma mais explicativa, o master, ele gerencia os nodes, basicamente, a partir do scheduler, API server e o controller. O worker node são onde os pods são executados, né? São os demais nodes que executam de fato o trabalho. API server é onde é a interface de homem-máquina, né? Controller manager responsável pela orquestração, gerencia as mudanças, né? Mantém o ambiente do estado configurado, controla o número de réplicas que a gente vai ver e gerencia os endpoints. O scheduler escuta o API Server atrás de comandos. Quando o API Server manda ele provisionar algum pod, ele manda para os nodes. O kubectl, ele é o comando que a gente mais utiliza, porque é o comando que a gente interage com o nosso cluster, tá? O kubeadm é quem inicia o cluster. Então, quando eu estou ali iniciando uma infraestrutura de Kubernetes, que não é o caso aqui, porque quem faz tudo isso por baixo dos panos é o Azure, eu tenho que usar esse comando. O kubelet agent a gente não gerencia, simplesmente ele tem que ser instalado nos nodes. O kubeproxy faz a parte de balanceamento de carga e redes dos nodes, como eu disse, e o container runtime é de fato quem está executando os containers e os pods, tá? Que aí muitas vezes é o Docker por padrão, mas tem outros container runtimers de mercado. Falando agora mais de componentes de sistema do Kubernetes, tá? O namespace, né? Ele tem os namespace que é basicamente um label ou uma subdivisão
que a gente pode colocar dentro do Kubernetes para dividir uma aplicação, tá? Então, quando eu provisiono uma aplicação, posso falar, ó, todos esses pods e toda essa infraestrutura que eu estou provisionando no meu cluster, dentro do meu Kubernetes, eu quero que esteja sobre esse namespace. Porque se amanhã eu quiser deletar toda essa infraestrutura, eu só dou um kubectl delete namespace e tal. Aí ele já sai arrancando todos os meus componentes que vocês vão ver a gente criando lá na demo. O pod é a menor unidade, como eu havia dito. Então, às vezes o pessoal confunde pod com container. O pod é um conjunto de containers. Ou seja, eu posso ter um pod que ele tem um único container e ele disponibiliza uma aplicação web, por exemplo. Eu posso ter um pod que ele tem um web server, um banco de dados e um sidecar que fica fazendo a monitoração daquela infraestrutura, daquele pod, e mandando para um AppDynamics, um Splunk ou outra interface de controle ou monitoração, tá? Então, o pod, ele pode ter um ou mais containers, e esses containers podem conter um ou mais aplicações, tá? Geralmente, ele vai ter um container, ou um container de aplicação e um banco de dados, tá? Depende muito da sua infraestrutura, principalmente microserviços, você pode ter cenários bem diferentes aqui. Aí, falando do volume, o volume é bem importante para o nosso cenário aqui, para a nossa apresentação, porque a gente está lidando com banco de dados, e banco de dados persiste dado em algum lugar. Se a gente não provisiona um volume, eu não consigo armazenar um banco de dados. Então, quando o meu container morrer, eu perco esse banco de dados, tá? Eu posso até subir um container, mas se esse container morrer, eu perdi o que estava armazenado dentro dele, tá? Então, preciso criar um volume. O container runtime, ele pode criar volumes. O Docker, por exemplo, você pode falar que ele vai criar um volume para armazenar o seu banco de dados. E aí, dentro do Kubernetes, você tem 3 componentes distintos. O PV, que é o Persistent Volume, o PVC, Persistent Volume Cleanse, e o Storage Class. O Storage Class é qual o tipo de storage que eu quero usar. É um storage local, dentro da minha máquina? É um storage premium, que é o do Azure? É um storage iSCSI? É um NFS? Não sei. Aonde eu especifico isso? No Storage Class. Quando eu pedir um volume, ele vai falar assim, qual que é o Storage Class que você quer? Por padrão, o Azure trabalha com Managed Premium, que é o Storage Premium lá do Azure, tá? E aí, a gente especifica no PVC o tamanho e o tipo do storage que a gente quer, o Storage Class. E o Persistent Volume é solicitado lá no nosso deployment, que a gente vai ver mais para frente. Eu explico um pouco mais lá na frente. O Service, ele é importante também, porque é ele que expõe o que está executando dentro dos nossos pods para que os usuários possam se conectar a eles, tá? Existem 3 tipos de service. Cluster IP, que é interno do cluster, esses IPs eles só conversam entre os pods e a infraestrutura do cluster. Node Port, que ele é utilizado para infraestruturas on-premise, então você consegue provisionar o Node Port e ele vai ser balanceado, ou seja, ele funciona muito parecido com o Load Balancer ali, mas ele não é o Load Balancer que a gente consegue provisionar no Azure. Por quê? Se você tentar provisionar um Load Balancer na sua infraestrutura on-premises, como não tem um serviço por trás gerenciado te disponibilizando esse Load Balancer, ele vai ficar eternamente criando. Então, você só tem disponível para on-premises o Node Port. No Azure, não. Quando eu peço um IP externo, eu provisiono via Load Balancer. A gente vai ver também, e é por ele que eu vou pegar um IP externo para poder conectar na nossa instância. O deployment é o conjunto de comandos que eu dou para criar minha aplicação. Tá? Esse deployment ele pode ter as especificações de um ou mais pods para aquela aplicação, quantas réplicas daquele pod eu vou provisionar, qual que é a versão da aplicação que eu estou provisionando dentro daquele pod, qual que é o storage que eu vou provisionar para aquele pod. Então, ele tem toda a história ali, ele tem toda a minha infraestrutura como código de disponibilização da minha aplicação de fato, tá? Qual a imagem de container que eu vou usar,
e isso vai ficar mais claro ali na frente. O Stateful Set, eu coloquei aqui, apesar de eu não conseguir mostrar agora na apresentação por conta do tempo, ele é interessante para aplicações, principalmente que elas precisam utilizar operators, tá? Operators é um conjunto de regras que você disponibiliza, secrets e RBACs, né? Role Based Access Controller, que são N regras internas do Kubernetes que eu disponibilizo, e ele gerencia uma série de pods para disponibilizar uma aplicação. Ele é muito comum para o nosso cenário, em cenários que a gente precisa de AG, tá? Lá no nosso canal do YouTube, da Datatani, tem um vídeo meu que eu mostro como provisionar um AG dentro do Kubernetes on-premises, tá? Aqui, no caso, eu vou mostrar uma outra forma de disponibilizar um SQL dentro do Kubernetes, também com alta disponibilidade. Falando especificamente do AKS, né, do Azure Kubernetes Services, ele é um PaaS, tá? Ele é considerado um PaaS, tá? Ou seja, toda essa carga de gerenciamento que outras infraestruturas, bare metal, aqui no caso, né, Enterprise IT, ou IaaS, no caso da própria cloud, eu tenho que me preocupar com tudo isso daqui. No caso do AKS, não. Eu provisiono ele, o que tem por baixo dele, vocês vão ver. A própria Azure se carrega de provisionar, e eu só tenho que realmente gerenciar minhas aplicações aqui no meu Kubernetes, tá? Falando aqui um pouco mais de arquitetura dele, como eu havia falado, né, os services ele pode se utilizar aqui de um Nginx, que ele fica sobre outro namespace interno aqui, onde ele disponibiliza nossos IPs externos que vêm do Azure, beleza? O próprio AKS também ele disponibiliza o Helm para poder fazer o upgrade do nosso cluster e também gerenciar aplicações e pacotes internos ou externos do nosso Kubernetes. Eu posso ter pipelines externas vindas do Azure DevOps ou Azure Pipelines, tá? O meu Container Regis também eu posso usar do Azure. Toda a parte de gerenciamento de acesso e regras de acesso do meu Kubernetes, eu posso delegar ao meu Active Director, né? Azure Active Director, a monitoração, o Azure Key Vault, tudo que é de serviço externo eu posso utilizar do Azure, né? E os nossos bancos de dados externos também. Então, aqui falando de opções para o SQL, propriamente dito, tá? Desde o 2017, o Anderson até apresentou aí o Linux para a gente, né? O SQL no Linux. Desde 2017, a Microsoft disponibilizou o SQL em Linux e junto com ele veio o container, né? O SQL sendo executado em containers. E no 2019 ele ficou mais estável. Não que ele não era no 2017, mas ele acabou consolidando outras plataformas, como o próprio Kubernetes, o BDC, né, o Big Data Cluster e outras que vieram junto. Tá? Então, está bem mais robusto, e fora as features também de performance que veio com 2019, que é sem palavras, né? O cenário que a gente vai mostrar aqui é exatamente esse, que é o quê? Eu vou criar uma ou mais instâncias SQL, onde o Kubernetes é minha plataforma de alta disponibilidade. Dentro desse cenário, eu consigo trabalhar com uma instância SQL desde o meu ambiente de desenvolvimento até ambientes de produção. Puto, sério que você vai rodar um banco de dados de produção? Dependendo da aplicação, ainda tem aquele receio, né? O container de hoje foi a máquina virtual de ontem, né? Foi a VM de ontem. Ou seja, lá em 2000, a gente não falava que VM ia vingar, ou a gente não via VM com bons olhos. Hoje, VM está aí em todo lugar e as próprias clouds dependem de VM, né? Então, o container está vindo para isso também, está ficando cada vez mais robusto e estável. O próprio Kubernetes, ele vem melhorando versão a versão. Então, por que não utilizar bancos de dados em containers também em produção? Para serviços onde eu posso gerenciar a sessão, que não é tão... se eu perder meu pod ou meu serviço, eu posso ter ali workarounds,
gerenciar algum tipo de dado não muito sensível, ou seja, eu posso já trabalhar com containers, banco de dados em containers em produção, tá? E aí eu vou mostrar para vocês na demo como provisionar uma instância já como HA, tá? Gerenciado pelo Kubernetes. Aqui a outra opção, que é o AG, né? É o que eu falei, né? Se a gente for ver aqui, tem o Stateful Set aqui no meio, onde eu tenho o operator gerenciando todos os meus nodes, toda essa infraestrutura pesada que é o AG, tá? Eu tenho o secrets gerenciando para cada node, cada instância. O secret é a própria senha do SA, vocês vão ver, a gente vai criar. Config map, eu tenho que gerenciar e provisionar uma infraestrutura muito grande para gerenciar o AG. Então, é uma possibilidade utilizar AG com Kubernetes? Sim, mas eu acho que já é uma carga de administração muito pesada, e eu acho que o modelo anterior, ele faz mais fit, principalmente com microserviços, tá? E outra, né? Aqui alta disponibilidade dá alta disponibilidade, porque o Kubernetes já gerencia, já entrega alta disponibilidade, né? Aqui falando do Big Data Cluster, a gente tem todo esse mundo aqui que o Big Data Cluster ele funciona em cima do Kubernetes, né? Eu não fiz um lab desse cara, mas o nosso grande Luiz Henrique Garretti, ele tem labs fantásticos utilizando o BDC, e aí eu indico até ver lá o blog dele. Mas toda essa infraestrutura hoje ela está em cima do Kubernetes, tá? E como que ela funciona em si? Quando eu disponibilizo o BDC, ele cria pods contendo tudo dentro do mesmo pod. Um container com SQL, um container com Spark e um container com a DFS, né, com Hadoop. Então, isso pode ser escalado infinitamente o quanto sua infraestrutura de Kubernetes conseguir segurar. Tá? Então, realmente é uma infraestrutura para Stream Analytics, Big Data e dados massivos muito legal que a Microsoft disponibilizou para a gente. Tá? Vamos para a demo? Parar de falar um pouco. Continuar falando, né? Mas vamos falar na demo aqui, tá? Mostrando o Azure, tá? O que eu tenho aqui para o nosso cenário de hoje? Vou aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho aqui um Resource Group, tá? PES Marathon AKS. E eu tenho um container, um cluster de AKS já disponível aqui. Mas, putz, é mó difícil criar um cluster. Se a gente vier aqui em ADD, deixa eu criar um novo Resource Group. Vou criar aqui, sei lá, em West 2. Cluster AKS, vou dar aqui um Review Create. Esse é o Resource Group, tá? Vou lá para o meu Resource Group, que já foi criado. E aí eu vou criar o meu cluster de AKS, tá? Se eu vier aqui, vou colar vou usar minha colinha aqui. Então aqui eu estou falando assim, AZ AKS Create, né? Estou criando aqui um cluster SQL 02 dentro daquele meu Resource Group, beleza? E aí eu estou falando para ele gerar as chaves SSH para a comunicação interna, né? Dos nodes. Estou falando que eu quero o node do tamanho D2AS-V4, que são nodes de 2 vCPU, 4 GB de RAM. E eu quero 4 nodes, tá? Aqui eu vou baixar para 2, porque eu acho que na minha conta, como ela é free, pode ser que ele dê ruim. Mas eu vou deixar criando, tá? Porque eu já disponibilizei um outro cluster e a gente vai usar ele aqui nessa demo, tá? Demora um pouquinho para criar. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui. Vou entrar lá no meu
eventos PES H5, beleza. Então, vamos criar aí nossa instância, né? Vamos disponibilizar a nossa instância. Se der tudo ruim, já tem uma disponível aqui, a gente utiliza ela, tá? Então, eu vou usar o que já está criado, tá? Que é esse PES Marathon. Deixa eu ver aqui, ó. Ele está falando que está running. Se eu vier aqui no meu Research Group, ó, ele já está criando lá meu cluster de Kubernetes, tá? E aí, só para vocês verem, o Node Pool são a quantidade de máquinas que eu solicitei de nodes para ele criar, tá? Aqui no caso, duas da maior versão do SQL agora que está em preview no Azure, tá? Beleza. Coloquei minha config aqui para esse meu outro cluster que já estava provisionado, tá? Vou pegar aqui, vou listar os meus nodes. Para listar meus nodes é kubectl get nodes, e aí eu vou ter uma visão geral de quantos nodes eu tenho no meu cluster AKS, tá? Aqui no caso eu tenho 3 nodes, beleza? Já está há algum tempo no ar, eles estão ready. Aqui eu vou criar um namespace, né? Lembra que eu falei lá que o namespace eu separo aplicações por meio do namespace? Vou criar aqui um SQL DT2, tá? Putz, Will, beleza. Você já tem alguma coisa provisionada? Tenho. Se eu der um kubectl get all -- namespace SQL DT, eu já tenho algumas coisas provisionadas nesse cluster. Opa, não achou. Deixa eu ver. Get namespace. SQL DT. Tá, eu acho que eu já sei o que está acontecendo aqui. Calma aí. Ah, tá. Eu estou num outro contexto. Beleza. Sem problema. Vamos seguir com a live. Depois, qualquer coisa, eu mostro mais para frente, tá? Aqui, eu vou trocar o contexto. Ou seja, eu vou colocar aqui meu cluster para o contexto do meu namespace que eu acabei de criar. Beleza? Ele criou esse contexto e aí eu vou colocar essa minha infra dentro desse contexto. Tá, beleza. Agora eu já posso provisionar meu primeiro componente para eu conseguir provisionar essa minha instância, tá? O primeiro componente que eu vou disponibilizar é o service, tá? Conforme eu disse, o service é quem gerencia a parte de rede aqui do meu, vai gerenciar a parte de rede do meu banco de dados, tá? Aqui no caso, eu vou abrir uma porta 1433 e dentro do meu container ela vai estar rodando na porta 1433 também, porque vai ser um container SQL, tá? Eu posso aqui alterar para qualquer outra porta, mas no caso aqui eu vou deixar nessa mesmo, porque ele vai gerenciar um outro IP para mim, tá? Como que eu executo esse YAML, tá? Esse YAML contém esses meus comandos para criar esse meu service. kubectl apply service.yaml, beleza? Se eu executar, lógico que ele vai falar que vai pedir usuário, é só eu executar esse cara de novo. Beleza, vamos ver se vai agora. Beleza. Aqui no caso ele está criando um outro nome. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar aqui um 01 e o app 01. Como eu já tenho algo provisionado, só para garantir. Beleza? Criou lá meu service. Como que eu verifico se o meu service foi criado? Vou aqui, kubectl get service, e aí eu consigo enxergar
o meu service. No caso aqui, eu estou enxergando todo mundo. Se eu quiser vir namespace SQL DT2, ele não está mostrando, lógico, né? No caso aqui, o nosso é esse cara aqui. Ele acabou de criar e ele disponibilizou esse P, tá vendo? Do tipo load balancer, porque a gente está num AKS, beleza? A gente vai usar esse P para se conectar na nossa instância. Vou limpar aqui. Qual que é o próximo componente que a gente vai criar? Tá? A gente vai criar o nosso secret. No caso aqui já está criado, mas o comando, basicamente, o que ele faz? Tá? kubectl create secret generic, ou seja, eu estou criando um secret chamado msql secret com essa senha. Tá? Essa senha ela já contém aqui um environment, né? Uma variável de ambiente que ele está setando aqui, que é a senha do SA. Isso vai ser utilizado lá no nosso deployment quando a gente estiver subindo a nossa instância. Tá? Aqui ele está falando que já está criado. Se eu vier em kubectl get secret, ele vai listar todos os meus secrets já criados. Aqui no caso, ele já está lá. Beleza? Qual que é o próximo componente que eu vou criar? O nosso storage, tá? Que no caso aqui vai ser o PVC primeiro, Persistent Volume Claim, que é o quê? Eu estou falando assim, ó, Kubernetes, eu vou disponibilizar aqui um espacinho de 10 GB caso alguém queira utilizar. Então ele vai criar esse espaço dentro do Kubernetes, ele vai solicitar do nosso Managed Premium, ó, eu estou solicitando para o nosso Azure um storage de 10 GB, que ele vai estar aberto daquele modo lá que eu falei, read write once, ou seja, quem vier e alocar um volume a partir desse PVC, aquele pod vai ser dono desse volume, beleza? Se o pod morrer, esse volume vai ser descartado, porque ele foi designado para aquele pod, tá? Ele não pode mais ser utilizado. Então, de fato, é um espaço que eu estou disponibilizando de armazenamento para que um pod utilize. Eu vou mudar aqui para 0.1 também, só para não dar problema com o que já está rodando. E aí eu vou lá, kubectl, apply também, -f, storage.yaml. Beleza, criei o meu Persistent Volume Claim, kubectl get pvc. Eu posso também trabalhar com abreviação aqui. E aí eu consigo ver, ó, eu tenho vários PVCs criados, mas o que eu criei agora é esse carinha aqui, tá bom? Beleza. Vou dar uma limpada. E agora, propriamente dito, eu vou provisionar o meu container, tá? Com minha instância SQL. Aqui eu vou chamar ele de 01. Ele é um deployment, ou seja, eu estou disponibilizando, eu estou criando um pod, tá? Ele vai ter uma réplica só, porque é banco de dados, né? Ele vai ter ele só tem um volume disponível, então eu vou só provisionar um SQL. Aqui o app é o MSQL 01. Também vou colocar aqui 01. Eu estou falando que ele tem um strategy recreate, tá vendo? Esse strategy é assim, se eu matar o pod, o que o Kubernetes vai fazer? Cara, morreu, recria, beleza? Ele já vai cuidar dessa parte de alta disponibilidade que eu tinha falado, tá? Termination Grace Period Seconds, ou seja, quantos segundos eu vou esperar até eu matar o meu pod? Quando eu realmente pedir para matar esse deployment. Ele vai esperar 10 segundos antes de matar o pod, tá? Security Context FS Group 1000, tá? Aqui é mais focado no RBAC, tá? Em regras de segurança. O container propriamente dito, olha a regra para o container aqui, tá? Ele vai ser, vou colocar aqui 01, para não dar problema. Qual que é a imagem que eu vou usar? Um SQL 2019 latest, beleza? Dentro de um RHEL, ou seja, dentro de um Red Hat. Poderia ser um Ubuntu, poderia ser um SUSE aqui dentro também, tá?
Estou aqui criando algumas variáveis de ambiente que eu vou passar. Que aqui, no caso, se vocês forem perceber, lá no do Anderson, ele instalou o SQL e ele teve que pedir algumas informações, né? Então, eu estou falando que vai ser um SQL Developer, eu estou aceitando o meu contrato, e aí eu estou passando a senha do SA. E aí, ó, o value, ou seja, o valor, né, a senha está vindo de um secret key, que chama secret key, né, MSQL traço secret, e a variável lá. Eu não preciso passar a senha aberta aqui, até uma proteção para eu não expor essa senha dentro de um Git, por exemplo, quando eu quiser disponibilizar essa minha infraestrutura como código para outros desenvolvedores, tá? Aqui, o volume mount, o que ele faz, tá? Ele está alocando um volume, que ele está chamando de SQL single, eu vou chamar de SQL single 01, e aí ele vai montar dentro desse caminho, ou seja, esse caminho é onde o SQL é instalado, tá? E aí todos os bancos de dados vão estar sendo criados aqui dentro também, lá dentro do container, tá? Aí o volume ele vai chamar SQL single 01, e aí o claim a gente chamou de MSQL -dados 01, tá? Vou salvar aqui. Novamente, kubectl, apply, -f, service não. Aqui é o nosso deploy. Beleza? Vou executar. Falou que criou. Beleza? Para eu saber se está sendo criado mesmo, kubectl get pod. Tá? Tá aí, ó. Um pod MSSQL deploy 01. Container is creating, tá? Eu já tenho outros 2 containers rodando, tá? E aí, se eu quiser ver todo esse meu deployment, eu vou ter mais coisas aqui que já estavam rodando. É só eu dar um kubectl get all -o, vou menos namespace SQL dt. Eu acho que está tudo dentro desse mesmo namespace. Ele está ignorando. Vou botar só um all. Beleza. Então, ó, já aprovisionou meu container lá, nosso container deploy 01. Aí, ó, vou acessar esse container. Lembra? Aquele P13 alguma coisa? Vou pegar aqui. Vou abrir meu Management Studio. E aí, enquanto meu Management Studio está abrindo, o que a gente quero que vocês se atentem a esses valores aqui, ó, age, tá vendo? Tem alguns já estão provisionados há mais de 1 hora aí, né? Eu vim fazendo os testes para garantir, mas tá vendo os ages aqui? Principalmente do container, tá? Ele está a 51 segundos. Se eu der um get pod novamente, ele está agora a 110 segundos. Bom, vou me conectar lá, tá? Estou colocando o IP, vou colocar aquela senha que está lá no meu secret, password 2020. E aí ele conectou. Demora um pouquinho, né? Porque está lá nos Estados Unidos, tem a latência. Então tá aí, ó. Minha instância está no ar. E aí eu vou coletar algumas informações dela, tá? Vou executar aqui um version, um server name, ver algumas informações, tá? Se eu expandir aqui, ó, o que eu estou vendo? É um SQL 2019, latest, então ele está no Cumulative Update 5, está rodando sobre o Red Hat, o último, né, 8.2, se eu não me engano, é o último. Olha o nome da máquina. O que ele tem a ver aqui, ó? Se eu vier aqui no meu, nas minhas informações, olha esse nome aqui, certo? Deploy 01 NPS 28. Se eu vier aqui,
deploy 01, NPS 28, né? Então, ele tem o mesmo nome do meu pod, tá? Porque eu tenho só um container rodando, ele assume o mesmo nome do meu pod. Aí eu tenho o server properties, né? Praticamente ele corta aí, ele faz um trim aí do campo. E outra coisa que eu quero que vocês se atentem, tá? A data hora aqui do início da instância, beleza? Vou até registrar aqui de canto, porque a gente vai fazer alguns testes de HA aqui. Vou abrir uma nova janela, uma nova sessão. Vou criar um banco de dados aqui, só a questão de exemplo, para mostrar aqui como que funciona o workflow aí na parte de HA, tá? Então, estou criando um banco de dados, PES Marathon PT, estou usando e criando uma tabela padrão, tá? Opa. Beleza, criou. Se eu vier aqui no meu pod, na minha instância, está lá, nosso banquinho, ele tem as informações dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou testar a resiliência do Kubernetes, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou dar um shutdown na instância. Shutdown with no wait. Beleza? Ele falou, beleza, cara, ó, shutdown. O que eu tenho que enxergar, tá? Na teoria, é um pod fora, certo? Vou aqui executar get pod, vou filtrar aqui por esse cara. Vou pegar tudo. Olha lá. Tá 5 minutos rodando. Eu acabei de dar um shutdown. Ou seja, o Kubernetes simplesmente não fez nada, tá? Ele não reiniciou a minha instância. Ou eu posso pensar assim, putz, ele não reiniciou, tá? A instância não reiniciou. Mas se eu vier aqui e ver qual que é a minha data de start agora, olha lá. Ela mudou, certo? Do momento que eu executei o meu shutdown. Ou seja, a instância reiniciou, mas o pod ficou estático, tá? Então, o Kubernetes, ele até conseguiu segurar a instância de ela vir a cair ou não. Ele já coloca ela no ar novamente, tá? E aí, se vocês quiserem ver ainda, se eu der um XP read error log, que é uma outra forma de eu ver se minha instância reiniciou ou não, eu tenho aqui um erro log de número 1, ou seja, o padrão é só ter um 0. Mas como ele reiniciou, cara, eu já tenho 1. E detalhe, ele registrou o shutdown aqui, ó. Mano, o SA deu o shutdown na instância, ou seja, ela reiniciou. Mas o Kubernetes simplesmente falou, mano, meu pod está no ar, pode subir a instância de novo, beleza? Então, ele para ações internas da instância, ele até que é bem forte, tá? Nessa parte. E aí, o que eu vou fazer agora? Falar, beleza, cara, você não, a instância não caiu, então eu vou forçar isso daí. Então, eu vou vir aqui, dar um kubectl, delete pod, e vou passar o nome do meu pod. Eu vou deletar o pod. Na teoria, a minha instância tem que sair do ar, certo? Deletei. Beleza. Vamos ver o age. Ó. O age estava em 5 minutos, provavelmente mais que isso agora, né? Get pod. Subiu um outro pod, ó. Outro pod, diferente, ó. E tá lá, 12 segundos. Minha instância caiu? Não. Na verdade, ela caiu, né? Ela reiniciou. Se eu pegar aqui no minha data hora aqui, ó, ela novamente reiniciou. Mas o Kubernetes falou assim, cara, tem um deployment que está gerenciando esse pod. Se esse deployment não morrer, ou o namespace não morrer, cara, vai voltar para o ar. Então, o próprio Kubernetes ele é resiliente também nessa camada. Se eu tentar afetar o meu pod, ele já vai colocar ele no ar. Putz, Will, beleza, e se o Node morrer? O Kubernetes vai chavear esse pod ele vai criar um novo pod, vai chavear o volume por baixo dos panos,
e vai plugar esse volume no meu pod do outro lado. E aí vai estar no ar. O SQL ele vai estar resiliente por meio da infraestrutura do Kubernetes, tá? E aí, se eu vier aqui e executar o select, praticamente eu nem perdi a minha sessão no meu SSMS, de tão rápido que é as ações executadas por baixo dos panos, tá? E aí, só para deixar claro aqui, ó, ele ainda está aparecendo como o mesmo nome, apesar que é isso mesmo, ó, ele está usando o mesmo nome de pod ainda, apesar de ele ter mudado lá no Kubernetes, tá? Então, assim, gente, basicamente na parte de H era isso, tá? Mas beleza, Will. E como você pode escalar a quantidade de banco de dados nesse cenário? No caso, os bancos de dados, eu posso escalar a quantidade de instâncias agora, utilizando o Kubernetes. Ou seja, em cenário de microserviço, que é onde faz todo o fit com uma infraestrutura de container, eu consigo provisionar várias instâncias de uma forma muito mais rápida. Ou seja, se eu chegar aqui, ó, e simplesmente replicar esse texto todo, alterando poucas coisas, então, ó, tô colocando mais um cara aqui, certo? Vou criar mais um serviço. Estou criando mais um app, tá? Um app 2. Vou salvar. Vou criar um outro volume. Beleza? E vou criar um novo pod com uma nova instância. Só tentando para os nomes, porque senão ele dá conflito. Então, vou mudar aqui tudo para 2. Putz, Will, bacana, mas tem como escalar via Kubernetes, igual eu faria com uma aplicação? Se você tentar fazer escalar esse pod, ele vai dar pause justamente no volume, porque eu não vou ter um volume com o mesmo nome, certo? Ele vai tentar taxar no mesmo nome, porque é o que eu estou especificando no meu deployment para esse pod. Então ele vai vir a falhar, tá? Ele vai até aceitar seu comando, mas ele nunca vai ser provisionado e o Kubernetes, vendo que ele está em falha, ele vai ser desprovisionado, tá? Então vamos ver se vai criar agora. kubectl apply -f service. Olha como que ele vai funcionar. O Kubernetes, para o que já estava criado, ele fez unchanged, ou seja, você alterou alguma coisa no sua infraestrutura como código? Não, então não vou fazer nada. Mas aí ele criou meu segundo lá. Da mesma forma, eu vou vir aqui para o meu storage. Não tocou no meu PVC, né? No 01, ele deu unchanged, mas criou o segundo. E se eu vier aqui no meu deploy, deu unchanged, mas criou o meu segundo. Se eu vier aqui dar um kubectl get all, gente, olha o tempo que eu demorei para provisionar balanceador de carga, storage e uma infra com um SQL rodando novamente. Cara, dependendo do tempo que ele provisionar aqui o meu container, eu não demorei 1 minuto. Então, assim, é muito rápido eu escalar. Eu não estou escalando, de fato, a minha infraestrutura de banco de dados, que isso fique claro. Mas se eu quiser escalar mais aplicações que elas se plugam no banco de dados e elas guardam o estado dentro desse banco de dados sem ter correlação, uma infraestrutura única, como se fosse um cluster, que é o caso de microserviços, essa infraestrutura e essa forma como a gente está fazendo, escalando a quantidade de instâncias, ela faz totalmente fit com os microserviços, tá? Se eu for aqui executar, ó, praticamente só passou 1 minuto e tá lá, ó. Minha instância está no ar, 02, ó, deploy 02, e eu posso já me conectar nela. E tá lá. Mais uma instância rodando, muito rápido, tá?
Bom, basicamente é isso, tá? A demo já está aí chegando para o fim aí da apresentação. Tem algumas referências aqui, eu usei um pouco do workshop, tá? Do SQL, tem coisas riquíssimas nesse link de workshops. Os docs do AKS estão aí, tá? Deixa eu só mostrar aqui se ele criou o meu cluster, né? Se eu ver aqui, ó, tá lá, ó, Succeed, e eu poderia já estar disponibilizando mais instâncias e um outro cluster de AKS, tá? É bem rápido, você não precisa se preocupar com nada que tem por baixo dos panos. O próprio Microsoft com o Azure se preocupa de fazer tudo por trás, tá? Tem alguma questão aí, Haddad? Oi. Oh, peraí, desculpa, meu microfone estava longe. De boa. Não, o pessoal tá agradecendo e tá parabenizando, cara. Show de bola. Beleza, então, gente. Acho que era isso. Agradeço aí todo mundo que viu a palestra. De fato, é uma experiência muito gratificante para mim. Espero ter somado. E valeu, Haddad, aí também pela oportunidade e para o pessoal do PES. Imagina, eu que agradeço, Will. Muito obrigado aí por ter disponibilizado o seu tempo e por ter compartilhado esse conhecimento aqui com a gente. Bastante importante. Só para o pessoal ficar sabendo, a gente vai colocar isso depois no YouTube do PES. Tá, isso mais para frente vai subir no próprio YouTube do PES, vocês devem receber um e-mail, um aviso sobre isso. Beleza? Show. É nóis, então. Vamos para a próxima. Valeu, Will. Beleza. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa Fui. noite. Falou.